Outro cenário, ele tem 10 visitas por mês. Tem mês que fecha 0, tem mês que fecha 1. Ele começa a se tornar bom no fechamento. Cara, tranquilamente, ele consegue pelo menos 30% de fechamento. Então, vai ter mês que ele vai fechar 3, vão ter mês que eles vão fechar 2. E ele não precisou ainda prospectar 50 clientes. Ele só está com os mesmos 10 visitas por mês, certo? E aqui já aumentou o fechamento, o número de faturamento, de resultado que ele já está botando no bolso. Depois que ele está bom no fechamento, o que ele faz? Ele só precisa mexer um pouquinho na prospecção. É muito melhor que ele, de repente, só ajeite um processo de prospecção e esse um processo vai aumentar de 10 visitas lá para 20, sabe? E o fechamento dele vai tender a dobrar. Seja muito bem-vindo à série Dominando Vendas. Nesse programa, eu apresento todas as estratégias para você fechar mais contratos e aumentar o número de clientes para soluções de TI. Eu sou o Ronald Perrini e o episódio de hoje é Não estou conseguindo fechar muitos contratos. Por incrível que pareça, isso é uma das coisas que eu mais escuto e deixa eu só começar já explicando o que eu quero dizer com contrato. O que eu quero dizer com contrato é quando você fecha e o cliente ele vai te pagar por um período determinado ou indeterminado de forma recorrente. É isso que eu quero dizer. Porque às vezes a gente fecha uma venda e essa venda é um serviço. É uma atividade que tem início, meio e fim e que acabou e eu não vendo novamente. E nesse episódio de hoje eu vou me atentar e ficar somente em contratos, tá? Então o tema central vai ser só isso. E quando eu quero dizer fechar mais contratos, é você ir até clientes novos e fazer com que ele se torne um cliente de contrato, que vai te pagar de forma recorrente. Então você não consegue fechar mais contratos com os seus clientes existentes, que já têm contrato, a não ser que você ofereça outra solução para eles. Mas isso aí é outro tema para outro episódio. Então eu vou focar aqui em como trazer mais contratos. E se você for parar para pensar também, quando a gente fecha um novo contrato com um novo cliente, é uma prestação de serviço que eu vou passar a fazer recorrente para esse cliente, onde ele vai me pagar todo mês e esse cliente ele vai passar a receber um resultado que eu vou gerar para ele todo mês. Se eu vendo um novo contrato para um cliente meu existente, basicamente é a mesma coisa, porque eu vou estar entregando para esse cliente que já é meu um novo serviço recorrente todo mês. Então as estratégias desse vídeo daqui vão ser como fazer um fechamento de contrato. Muitas vezes você vai acabar fazendo isso para novos clientes, mas tudo que você aprender aqui você vai poder usar nos seus clientes existentes também para oferecer novos produtos, desde que você tenha novos produtos também, tá? Vamos lá. Então, quais são as vantagens do contrato? Cara, assim, particularmente, a maior vantagem é que quando você faz uma venda, você teve um esforço para poder atrair esse cliente, para sentar numa reunião com ele, para levantar as dores e depois para falar do seu serviço, da sua solução, como que você resolve para ele e fazer com que o cliente compre. Isso é um esforço do vendedor. Só que esse esforço começa lá antes, desde o marketing, desde a parte de atração, de captação, para você fazer com que esse cliente descubra você, ou para que você descubra o cliente também. São duas maneiras de atração, mas você teve um esforço para vender. E quando você tem esse esforço para vender, ele é um esforço muito similar ao esforço de vender contrato. Então é muito melhor você se esforçar e conseguir fechar um contrato e já receber para frente, sabe, todo mês de forma recorrente, do que se esforçar, fazer uma venda transacional, de repente um aplicativo, ou de repente um servidor, ou de repente uma configuração, uma manutenção, uma correção, um projeto de início, meio e fim, e depois você tem que correr atrás de cliente para poder vender de novo. Então por isso que contrato é muito vantajoso e foi por isso que eu quis trazer esse tema para esse vídeo de hoje. Então, na minha opinião, vender contrato é a forma maior de você enriquecer e de enriquecer a sua empresa. Porque como que é o valor de uma empresa? Normalmente você vê o seguinte, olha, qual é a carteira de clientes dessa empresa e quantos contratos ela tem.
Então, se a empresa, ela somando em contratos, ela tem, sei lá, 100 mil reais por mês, você pode avaliar essa empresa, e aí tem várias maneiras de avaliar, né? Tem maneiras de múltiplo 7, tem N maneiras. Tem maneiras dos últimos anos de crescimento, mas o que eu quero dizer é o seguinte, uma forma de avaliar é você ver todo o contrato mensal e o dono da empresa, ele pode projetar para frente um recebimento do contrato, entendeu? Então vamos dizer que ele projete, sei lá, por múltiplos 10. Então se ele tem 100 mil de contrato, que esse é o faturamento que entra, ele pode projetar por múltiplos 10, é 1 milhão, e é isso que vale a empresa. Então, ter contrato aumenta sim o valor ou evaluation da empresa, tá? Isso é uma forma bem grande de medir, tá bom? E é bom que você foque em aumentar os contratos, mesmo que a sua maior receita venha de serviços, tá? Foca em aumentar os contratos, porque isso daí vai te dar muita tranquilidade. Vamos lá. Então foca em aumentar os contratos, porque isso vai te dar muita tranquilidade. E olha, você tem que investir tempo nisso, porque uma vez que você aprende isso, e mesmo que você invista, cara, tempo, dinheiro, sabe, toda a sua energia, vale muito a pena, porque você, depois que aprender isso, você vai poder utilizar essa habilidade e esse conhecimento por muito e muito tempo. Quando você domina as estratégias e toda a metodologia para você sentar com o cliente, você faz um passo anterior, que é você ter uma oferta para esse cliente em formato de contrato, e depois você senta com o cliente e faz com que ele compre de você. Se você ficar bom nisso, cara, você tem uma independência muito grande. Então, eu acho que vale muito a pena você tirar um tempo e se dedicar para você aprender isso. Porque o retorno, se você olhar a curto prazo, você consegue, de repente, ter um retorno e se pagar. Pagar pelo seu tempo, pelo seu esforço, pelo dinheiro que você gastou para aprender, né, sobre vendas e sobre como fechar mais contratos. E se você investir tempo e dinheiro para aprender isso, você pode ficar bom nisso. Você pode dominar a habilidade de você criar ofertas atraentes para clientes, de forma com que você vá lá e você venda contratos para ele, para que ele possa te pagar recorrente todo o mês. E depois que você aprende isso, cara, você tem uma independência. Você tem um poder na mão, que é você, a qualquer momento, você pode ir lá e angariar mais clientes. Então, a parte do crescimento da sua carreira profissional ou da sua empresa fica mais dependente de você. Você se torna mais responsável pelos resultados e pelo crescimento que você tem. É muito melhor quando você assume a rédea, né, e toma o controle ali do que você quer e já começa a trabalhar para você já conquistar o seu futuro ou as coisas que você deseja conquistar. É muito melhor que você faça isso do que simplesmente deixar as coisas acontecendo. Ah, eu consegui mais um cliente, eu fechei mais uma venda, eu fiz isso, fiz mais aquilo, entendeu? Então, vale muito a pena você dedicar tempo e dinheiro para você fazer isso agora, porque se você for olhar também, o retorno, ele pode ser também bastante imediato. Às vezes você dedica tempo, e o seu tempo é muito valioso para você estar com a sua família, sabe, com seus filhos ou com as pessoas que você gosta. E às vezes você dedica tempo, você está pagando com tempo. Às vezes você dedica dinheiro. E se você aprender e separar um período da sua vida, de repente agora, sabe, nos próximos meses, para você ficar bom nisso, em pouco tempo, pode ser que você feche um grande projeto e o dinheiro desse fechamento, desse grande projeto, compense todo o tempo que você usou e todo o dinheiro que você investiu. E se você for colocar esse retorno do investimento mais para frente, por muitos e muitos meses, olha, esse retorno ele pode ser incalculável. E se você for colocar isso para anos, isso pode se tornar muito mais de incalculável. Então, o retorno ele pode ser mais do que esperado, mais daquilo que você pode estar percebendo agora, tá? Então, por isso que eu faço esse canal, para poder compartilhar esse tipo de informação, tá? E como que você se melhora o fechamento? Ó, normalmente, quando eu converso com uma empresa, eu faço um primeiro diagnóstico.
Quando alguém me fala que não está fechando muitos contratos, eu primeiro tento entender o seguinte. Eu vou olhar de fora. Imagina que eu estou analisando, né, uma situação e eu preciso de elementos para poder analisar. Então, a primeira coisa que eu vou olhar é o seguinte. Esse cliente, essa pessoa que está me falando isso, ele tem problema de prospecção ou o problema dele é de fechamento? É a primeira coisa que eu analiso. E eu gosto de fazer assim, eu gosto de como se eu colocasse um risco no meio e falasse assim, cara, deixa eu olhar como que ele está fazendo a prospecção e quantos clientes ele atinge e quantas reuniões ele consegue fazer por mês, por semana, sei lá, a cada 15 dias. Então vou ver isso. Dessas reuniões, quantos ele está fechando? Essa é a primeira análise. Porque se você tem problema de prospecção e você fecha bem, simples. Então você tem que focar na prospecção, em conseguir ter mais reuniões na semana. Se você tem bastante reuniões, mas você não está fechando, está perdendo muita venda, cara, o seu problema é de fechamento. Você precisa de técnicas para poder mostrar valor e para você melhorar a sua comunicação para que o cliente enxergue valor e que você transmita isso com mais facilidade. Então, ou é um ou é outro, tá? Na prospecção, muitas vezes, as pessoas elas deixam a sorte lhe dar a indicação, né? A maioria de empresários assim da antiga, que já estão há 8 anos, 9 anos, 10 anos e por aí vai, muitos deles deram as empresas por indicação. E se você for olhar, normalmente existe uma linha, um crescimento, sabe, muito pequeno. É como se fosse uma linha subindo assim bem devagarinho. E a gente sabe que no empreendedorismo, muitas vezes o crescimento não é linear. Ele é uma parábola. Às vezes você está trabalhando aqui, acontece alguma coisa e o crescimento vai lá para cima. Então, existe um livro do Flávio Augusto que chama Ponto de Inflexão. E esse livro é muito interessante por conta disso. Flávio Augusto é um empreendedor, ele é o dono da WhatsApp e ele tem o Orlando City lá nos Estados Unidos, que é um clube de futebol. E ele fala só sobre empreendedorismo e ele montou esse livro que ele fala do ponto de inflexão, que é justamente quando sua vida está acontecendo, acontece algum fator que muda completamente a trajetória, tá? Isso é um conceito aí da matemática, eu não sou expert nisso, mas eu só estou falando que no empreendedorismo isso é muito comum de acontecer. E quem vem crescendo só por indicação, só por cara, o cliente vem me indicando aqui porque eu presto um bom trabalho, eu sou um excelente técnico, eu entrego muito bem meu serviço e todos os clientes são satisfeitos porque eu sou honesto por conta disso e disso. Cara, quem trabalha assim realmente é muito bom, tem muita qualidade, só que ele acaba prejudicando o crescimento. E você pode ter também esse crescimento, sabe? Você pode ter desde que você invista um tempo para você se dedicar a aprender isso. A negociação, fechamento e também a parte da prospecção. Falando agora de prospecção. Prospecção existem duas formas, basicamente, que você prospecta. Uma é uma forma ativa, onde você ou a sua equipe entra em ação para poder encontrar os clientes, e outra é uma forma passiva, onde você cria estratégia e cria marketing para que os clientes encontrem você. Então são duas formas de prospectar. Olha, qual é a melhor? E aí volta e meia eu escuto essa pergunta. E eu sempre volto essa pergunta. Eu falo, você tem o que para investir? Você tem tempo ou você tem dinheiro? O que você tem para investir hoje? Porque se você... ou você tem os dois, né? Pode acontecer também. Então, o que normalmente eu falo? Olha, você tem tempo e você não tem dinheiro para investir, mas você tem tempo. Então, se você tem tempo, o que eu aconselho é que você faça um trabalho de busca, que é você vai lá e busca o seu cliente. Isso é chamado de outbound marketing. Então, como é que é esse trabalho? Você pede para alguém da sua equipe, ou você contrata uma pessoa, não sei. Mas alguém vai pegar e vai montar uma lista de contato. Essa lista, ela pode ser montada através de pesquisas, tanto no Google quanto no LinkedIn. Tem empresas especializadas em vender listas de contato, essas informações de clientes, de empresas,
Você pode pesquisar, tem N empresas disso, só você botar no Google lá como comprar listas de contatos, sabe? Então tem empresas muito boas que fazem isso, ou você pode pedir para alguém fazer. E para montar a lista de contatos tem várias estratégias. Eu já gravei um outro vídeo também que eu falei bastante sobre isso. E se você quiser, deixa um comentário nesse vídeo que eu posso gravar também um aprofundar só de lista de contatos. Mas enfim, você pode montar a lista de contatos, por exemplo, na hora do seu almoço. Você vê o crachá das empresas da sua região, depois volta, vai no Google, vai no LinkedIn, pesquisa quem é o contato de TI. Então ele monta a lista de contato, depois ele faz um script para entrar em contato. E aí, nesse contato que você faz, o cliente descobre que você existe e que você resolve esse tipo de problema. Esse contato, ele pode ser feito através de e-mail, ele pode ser feito através de telefone, ele pode ser feito através do LinkedIn. Então, você provoca um contato, você vai lá no cliente e manda uma mensagem. Envia um contato para esse cliente e pronto, e chama a atenção dele. Fala, olha, eu resolvo esse problema aqui, minha empresa é especializada nisso, você quer resolver? Então, esse daí é o outbound. Você vai lá e busca o seu cliente. Ah, Ronald, existem outras estratégias? Claro que existem. Existem diversas. Tem gente que faz eventos, sabe, que faz café da manhã e começa a divulgar isso, e aí vários clientes vão lá. Tem gente que faz workshop, tem gente que faz workshop online, então tem várias outras estratégias, tá bom? Mas enfim, eu quero que você pegue o conceito. Esse é o conceito do outbound, você vai lá e busca. Muitas vezes você gasta bastante tempo para você ter essa inteligência e montar a sua lista e mais tempo para você entrar em contato. Ah, eu sei que existem ferramentas. Você vai mandar um e-mail manualmente ou você bota numa ferramenta? Olha, sinceramente, se você pegar o conceito aqui, você vai aprender como que usa a ferramenta. Eu estou muito mais importado em passar o conceito para você do que te dizer qual é a ferramentinha mágica ou o que você vai fazer para o negócio dar certo. Por quê? Porque se você sabe que você tem que mandar um e-mail, e aí você vai criar uma cadência, mandou um e-mail, esperou 2 dias, manda um outro. Cara, se você vai fazer isso de forma manual ou vai fazer de forma ferramental, tudo bem, cara, isso vai depender da sua capacidade de investimento. Se você tiver dinheiro, é claro, eu vou falar, contrata uma ferramenta. Agora, se você não tiver, cara, faz de forma manual, não tem problema, o importante é você prospectar. Então, se o seu problema é a prospecção, isso é o que você tem que fazer, no embalde. Ah, Ronald, beleza. Então eu tenho tempo, eu posso pedir para alguém na minha equipe dedicar tempo para poder fazer isso. Perfeito. Então começa a trabalhar assim. Não, Ronald, olha, eu tenho dinheiro. Na verdade, a gente tem muito pouco tempo, está todo mundo muito corrido, mas eu tenho dinheiro. O que eu posso fazer? Ó, se você tem dinheiro, você pode fazer outras estratégias. Você pode pegar e fazer anúncio direto no Google. Você fala qual é o problema que você resolve e bota lá um anúncio pronto na sua cidade. Quem está pesquisando no Google vai encontrar logo você de cara. E aí você faz anúncios mais assertivos, né? De acordo com a solução que você vende. E você vai ser encontrado e as pessoas começam a te ligar, a te achar, né? Ligam para sua empresa e falam, olha, eu vi aqui na sua página que você faz isso, ou que você tem essa solução, como é que funciona? E aí você vai e marca a reunião. Ou seja, atraiu o cliente, prospectou e conseguiu a visita. Tá? Outra forma é fazer anúncios em outras redes sociais, como LinkedIn, como Instagram, como Facebook. A grande diferença do Google para o LinkedIn, para o Instagram, para o Facebook é que o comportamento do usuário muda. No Google, a pessoa ela já está procurando uma solução do problema. Ela abre o Google que ela está pensando, cara, eu estou com esse problema aqui, como eu resolvo? Bota lá no Google. Empresa especializada em a solução que você presta. Achou. Quando ela está no LinkedIn, ela não está, ela está vivendo a vida dela. Às vezes ela está lá olhando para interagir, para ver os posts, às vezes ela quer ler um artigo profissional de algo que interessa a ela e ela está lá passando. No Facebook, no Instagram, a mesma coisa. Às vezes ela está relaxando, às vezes ela está só querendo se divertir, querendo se entreter. Mas aí, os anúncios, ele tem que focar no problema que você resolve, certo? Em cutucar a pessoa, em conscientizar a pessoa que ela pode ter uma solução para o problema que ela, de repente, pode estar passando. Então, você não vai falar com todo mundo. Você vai pensar, olha, eu resolvo esse problema aqui. Legal.
resolva esse problema aqui. Então, vou criar um post dizendo, olha, você tem esse problema aqui? Você sabia que esse problema acontece por isso, 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 e a causa raiz é disso? E se você não resolver, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo outro. Ou seja, você faz uma comunicação de impacto e no final você faz um CTA, que é uma chamada para ação. Por exemplo, se a pessoa quiser entrar em contato e saber mais, clique no botão e agende uma visita, por exemplo, e cai numa página sua, tá? Então, essa é uma forma também de prospectar através com dinheiro, usando dinheiro. Ah, Ronald, qual é o melhor dos mundos? Depende muito da sua estrutura, depende do que você vende, depende de quantas pessoas você tem para trabalhar, depende se você tem, condição de ter uma pessoa ligando dentro da sua empresa para todos os clientes. Isso depende. Agora, você pode ter os dois? Pode sim, cara, sem problema nenhum. Pode começar com os dois e você estaria começando com força total. Você está investindo, acertando os seus processos. E outra coisa, se você for parar para pensar, você vê que eu só estou falando de processo, né? Então você pode estar acertando os seus processos, colocando aqui todas as máquinas para funcionar e pronto, iniciando um processo de prospecção. Então, se for prospecção, beleza, é assim. Se for fechamento, cara, é processo também. Desde que, quando você marca uma reunião com o cliente, até você colocar a proposta, eu sempre falo que é fases. São fases que você tem que percorrer para que feche lá no final. Então, quando eu faço uma visita com o cliente, eu gosto sempre de começar a visita fazendo perguntas, para eu poder ouvir como o cliente pensa, entender a mente dele e depois que eu entendo a mente dele, eu vou começando a construir os meus argumentos que vão ter efeito para ele. Por exemplo, eu sempre falo aqui o exemplo da churrascaria, né? Mas esse exemplo realmente ele é muito bom. Assim, se eu acabei de conhecer uma pessoa e eu quero influenciar essa pessoa para ir numa churrascaria comigo, né? Porque, vamos dizer, hoje é sexta-feira e eu quero almoçar na churrascaria porque eu gosto e eu mereço e qualquer motivo, mas eu quero ir. E aí conheci uma pessoa e essa pessoa tá aqui e a gente já tinha combinado de almoçar, mas eu quero muito comer lá. O que eu faço? Se eu conhecer essa pessoa agora e eu não sei nada sobre ela, é errado eu chegar e falar assim, poxa, vamos agora lá embaixo, vou te levar num lugar muito legal, é uma churrascaria, mas deixa eu te falar, é a melhor do Rio de Janeiro, são as melhores carnes, só carne de qualidade, o ambiente também é ótimo e tal, e aí eu posso começar a falar de várias características e benefícios dessa churrascaria. E essa pessoa vai ficar me ouvindo, no final ela vai falar, olha, Ronald, eu não quero ir porque eu sou vegetariana. Ou seja, me dei mal. Essa conversão, ou esse approach foi ruim. Agora, como é que seria muito melhor? Seria eu falar assim, olha, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de carne? Antes de falar qualquer coisa. E a pessoa fala, não, eu sou vegetariana. Eu falo, cara, que legal, há quanto tempo você é vegetariano? E deixa a pessoa começar a contar. E você se incomoda de outra pessoa comer carne na sua frente, e você já há muito tempo vegetariano, e deixa a pessoa falar dela. As pessoas gostam de falar de si. Uma vez que ela fala dela, eu tô entendendo como ela pensa. Os meus argumentos, eles vão mudar lá na frente, na hora que eu for começar a apresentar. E depois que eu entender como essa pessoa pensa, e eu tenho o objetivo de ir lá comer na churrascaria, o que eu falaria? Eu falaria, tá bom, cara, que legal, poxa, mas deixa eu te falar um negócio. Cara, tem um local aqui embaixo, cara, que vai ser a coisa mais diferente que você já fez. Eu sei que você é vegetariano, mas tem uma churrascaria aqui que criou um espaço exclusivo só para vegetariano, acredita? Tem um buffet de salada lá que é separado lá das carnes, é só para vegetariano e, assim, é muito legal. E deixa eu te falar, o atendimento lá também é maravilhoso, inclusive o preço do buffet de salada é bem mais barato porque elas querem se posicionar como churrascaria que também permite vegetariano. É bem legal e eu sei que você já me disse que você não se incomoda com carne, é você que não gosta de comer, mas seus amigos, seus parentes comem. Então vamos lá para você conhecer, eu acho que vai ser bem diferente. Ou seja, eu usei argumentos diferentes para poder conectar com a pessoa. E em TI é a mesma coisa, porque quando eu estou sentado com um cliente que não me conhece, é errado eu já chegar e apresentar, deixa eu abrir meu notebook aqui, vamos lá, cliente, vou botar aqui na tela aqui da televisão PowerPoint, minha empresa, eu faço isso, e tá lá o cliente lá ouvindo. Eu falo, faço isso, deixa eu te mostrar aqui minha solução. A gente tem equipe de desenvolvimento e eu desenvolvo em qualquer linguagem, tá, cliente?
E a gente desenvolve nessa linguagem aqui, nessa aqui, nessa aqui, a gente pode substituir sua equipe, não sei o quê. E tal lá o cliente assim, só ouvindo. Ou seja, para que eu vou ficar falando de várias características se eu não sei nem se ele acha que é importante? Eu falo de uma característica e falo de um benefício. Olha, então, aqui o meu serviço, ele é feito dessa maneira aqui. Então, pelo fato dele ser feito dessa maneira, ele é muito ágil. E pelo fato dele ser ágil, característica é a maneira que ele é feito. Pelo fato dele ser ágil, eu consigo resolver em 2 dias o seu problema, por exemplo. E o cliente está lá. Você não sabe nem se é isso que ele quer, se ele quer resolver em 2 dias. Às vezes, para ele, não vale nada resolver em 2 dias. Ainda mais se for, por exemplo, um exemplo de sistema. Então, o cliente, ele pode estar pensando, cara, esse cara está me prometendo resolver em 2 dias, só que aqui na minha empresa não é assim que funciona. Porque tem outra área lá, tem área de validação, ele não vai resolver em 2 dias aqui. No primeiro dia, ele vai dar sugestão, depois eu tenho que passar lá para outra equipe aprovar. Ih, esse cara está viajando, mas ele está lá pensando. Ou seja, é a mesma coisa do exemplo da churrascaria. Então, é muito melhor você primeiro conversar com a pessoa, ler a mente dessa pessoa e depois entender quais são os valores e você falar os benefícios pelo ponto de vista dela, não pelos seus, tá? Então isso é processo. E aí você fazendo isso, você consegue vender valor ao invés de vender a solução, entendeu? E é assim que você também sai da competição por preço, que é quando você vende valor ao invés de vender o como, a tarefa, sabe? O código, ou a implementação, ou a nuvem, ou o switch, ou o equipamento de rede, ou o firewall tal. Cara, não é assim. Você vende o resultado, entendeu? De acordo com o valor que o cliente enxerga, tá? Então, é isso. Ou você tem problema de processo dentro da prospecção, ou você tem problema de processo dentro do fechamento. Ou é um, ou é outro, tá? E por onde que eu aconselho começar? Sempre pelo fechamento. Por quê? Porque se você fala assim, Ronald, poxa, mas o meu problema é nos 2. Eu falo, cara, legal. Mas se você tem um fechamento muito bom, olha, é só você acertar um pequeno detalhe na prospecção que você já vai aumentar drasticamente o seu resultado. Pensa comigo aqui. Olha só, um cliente, vamos comparar, um empresário que ele tem um fechamento ruim, certo? E ele faz uma prospecção, hoje ele está com uma prospecção, sei lá, de 10 visitas por mês. E desse fechamento ruim, tem mês que ele fecha 0 e tem outro mês que fecha 1. Perfeito. E aí ele foca em aumentar a prospecção. De 10 ele passa para 50 visitas. Com 50 visitas, ele também vai continuar perdendo muito. Só que aqui ele vai ter mais clientes para visitar, certo? E pode ser que aí todo mês, aquele mês que ele fechou 0, acabou. Ele vai estar começando a fechar 1, certo? Pode ser que ele comece a fechar 2, cara, sem problema nenhum. Beleza. Mas ele vai perder muito cliente, muita gente vai conhecer ele e ele vai aumentar sim o fechamento. Tá bom. Isso é satisfatório? Não sei. Outro cenário. Ele tem 10 visitas por mês. Tem mês que fecha 0, tem mês que fecha 1. Ele começa a se tornar bom no fechamento. Cara, tranquilamente, ele consegue pelo menos 30% de fechamento. Então, vai ter mês que ele vai fechar 3, vão ter mês que eles vão fechar 2. E ele não precisou ainda prospectar 50 clientes. Ele só está com os mesmos 10 visitas por mês, certo? E aqui já aumentou o fechamento, o número de faturamento, de resultado que ele já está botando no bolso. Depois que ele está bom no fechamento, o que ele faz? Ele só precisa mexer um pouquinho na prospecção. É muito melhor que ele, de repente, só ajeite um processo de prospecção e esse um processo vai aumentar de 10 visitas, sei lá, para 20, sabe? E o fechamento dele vai tender a dobrar de 3 para 6. Isso é muito comum, certo? Então, eu sempre aconselho, se você vai começar, cara, foca em ter um fechamento bom, através de processos. Isso é rápido, tá? Tem gente que em 30 dias consegue já fazer
um bom fechamento. Eu tive alunos meus de outros cursos que em menos, cara. Teve aluno que rapidamente... É porque tem gente que tem um perfil mais coelho, né? Gosta de correr. Tem gente que é mais tartaruga e não tem certo nem errado. Mas eu já vi aluno com 15 dias já começar a fechar o primeiro cliente através desse processo de um método, e já vi alunos que demoraram, sei lá, 35, 40 dias. Então essa daí é o tempo máximo, eu acho. Então eu acredito que é muito rápido. Eu acho que 35 a 40 dias é pouco tempo que você investir para ficar bom nisso, sabe? E é só seguir um método, não precisa inventar nada, tá? Agora, com relação à prospecção, existem várias tarefas, várias coisas que você pode fazer que vai dar resultado rápido. Ó, eu tenho um aluno que chegou e contratou uma empresa especializada em Google. E falou, olha, cara, esse aqui que eu faço, tá aqui e tal. O cara pagou a empresa e pronto, tá recebendo lead. Eu conheço uma pessoa que eu já entrevistei aqui no canal, depois você bota aqui, Carlos Felipe, ele é um amigo meu, é empreendedor aqui do Rio de Janeiro. O que ele faz? Ele se associou a um parceiro. Então, o fabricante, né, da solução que ele é associado, recebe os leads. Por exemplo, o cliente vai no site, bota lá a informação dele, baixa o trial lá do fabricante, e aí o fabricante ele recebe o lead e fala, ih, cara, no Rio de Janeiro vou mandar para o Carlos Felipe. O Carlos Felipe recebe o lead lá. Ou seja, então, a parte da prospecção, às vezes, você não precisa se esforçar, não precisa dedicar tempo, sabe? Às vezes você pode pagar e já começar a ter resultado imediato. Mas a parte do fechamento, não. Então, por isso que eu aconselho você começar na parte do fechamento. E outra coisa, uma vez que você fica bom no fechamento, cara, é muito rápido o seu crescimento. Então, esse é o meu maior conselho, tá? Eu acho que fechar bem é mais importante. Agora, nem todo mundo vai concordar comigo, né? Tem empresas maiores que tem equipe de 5, de 10 vendedores, e aí recebe muito lead e acaba visitando muita gente e tal, e fala, não, mas eu preciso só dobrar o número de leads porque meus vendedores já fecham e tal. O que eu diria para uma empresa dessa é o seguinte, eu falo, cara, eu preciso falar com o gestor, com o diretor comercial dessa empresa, porque o que o diretor comercial tem que fazer é criar um processo dentro do CRM, sabe, para que tudo que os vendedores fizerem, eles cadastrarem dentro lá do CRM, e eles têm que responder perguntas. E quais são as perguntas? No meu método, se você puxar depois um outro vídeo aqui, que eu falo o processo de vendas eficiente para TI, tem vídeo aqui no canal, você vê que ele é composto por fase. Então, cada fase dentro do CRM que o vendedor for registrar, tem umas perguntas que ele precisa responder. E isso vai seguir em cima do método. Então, o gestor comercial, para controlar e para fazer com que o time inteiro de vendas siga o método, o que ele faz? Ele fala, olha, a partir de agora, sempre que vocês cadastrarem uma oportunidade ou atualizarem a oportunidade no CRM, você vai ter que responder isso e isso aqui. Pronto, acabou. Então, para ele responder isso, ele vai ter que ir no cliente, vai ter que perguntar, ou vai ter que fazer, tá bom? Então, é isso que eu falaria, tá? E, por fim, aqui só para a gente finalizar, eu só quero falar aqui do que me incomoda muito nisso. Porque, às vezes, eu escuto alguém falando assim, ah, não, mas não estou fechando muitos contratos, queria fechar e tal. E eu penso assim, que é muito parecido com um garoto tímido, de 15, de 16 anos. Inclusive, eu com 15, 16 anos era um pouco tímido, só mesmo depois dos 16, já ali com 17, que eu comecei a ficar mais solto, mais cara de pau, mas eu era tímido. E não necessariamente o garoto que é tímido, ele apesar da timidez, né, a timidez trava ele, mas ele tem intenção por detrás e também quer namorar, entendeu? Mas a timidez trava ele. Então, ele quer ter um resultado ali, né, de ter uma namorada, mas ele não consegue agir. E aí tem muita gente, hoje agora tá, na minha época também não era tão assim não, mas hoje, agora com o celular na mão, né, tem muita gente que é tímida que, poxa, manda, escreve, faz por texto, começa a paquerar e tal, porque através da ferramenta do celular ele consegue passar a mensagem, ele consegue trabalhar para chegar no objetivo dele, que é conseguir a namorada. Então, eu acho que muita gente que está assim, tô com pouco fechamento de contrato, sabe? Ele quer ter o resultado.
E ele pode estar passando só pela síndrome do garoto tímido, que é, poxa, eu não sei que ferramenta eu vou usar, entendeu? Porque hoje eu não estou preparado, nunca fiz nenhum treinamento de vendas, nunca estudei nada disso, sabe? Eu já vendi, eu vou no cliente, consigo explicar o que eu faço. E aí tem cliente que compra, tem cliente que não compra, mas não sei como é que eu cresço. Mas no fundo, ele quer ter esse resultado, ele só não sabe como é que ele tem que fazer. Ele tem uma trava ali, entendeu? E isso me incomoda de uma certa forma, porque você está acabando deixando a vida te levar e você está agindo na passiva. E se você quer ter resultados diferentes, você precisa agir na ativa. Você precisa construir possibilidades para que você consiga ter o resultado que você quer, entendeu? Então, é muito melhor ter um garoto que é tímido, mas que ele pensa, poxa, eu sou tímido, eu não consigo falar na frente da menina, né, que eu tô afim. Mas, pô, tem um celular aqui, vou tentar pelo celular. É muito melhor isso, ele tomar uma iniciativa, do que deixar só a timidez ali agir e ele não fazer nada para correr atrás do resultado. Então, talvez você esteja passando pela síndrome do garoto tímido e, às vezes, você não vai mesmo ser aquele cara de pau e tal, mas você pode usar ferramentas para poder atingir os seus objetivos, que é aumentar o seu faturamento, conquistar mais clientes e aumentar os seus contratos. E é isso, cara. Eu acho que fala muito sobre você quando você é uma pessoa que está só deixando as coisas acontecerem e vai agindo na passiva, sabe? Você é meio que uma vítima das coisas que acontecem, ao invés de você ser o agente que faz as coisas acontecer. E aí eu incentivo que você faça assim as coisas acontecer, porque à medida que você vai atuando, seus objetivos vão alcançando, né? Você vai fechando mais contrato, cara, você olha para trás, você fala, nossa, fechei esse contrato, mas foi mérito meu, porque eu decidi melhorar, tanto na prospecção quanto no fechamento. Eu estudei, eu fiz, sabe, eu aprendi e agora eu tive esse resultado. Olha, vou te falar, isso daí é recompensador. E eu desejo para você que você tenha esse tipo de vitória já nesse ano, no ano que vem, que você comece a correr atrás para poder se desenvolver, tá bom? É isso. Bom, queria agradecer, queria saber o que você achou desse vídeo. Deixa um comentário aqui para mim de tudo que você achou. Conta a sua história também, vou adorar saber. E se você quer falar sobre algum tema que você gostaria que eu gravasse, escreve para mim aqui, deixa aqui abaixo desse vídeo. Eu estou gravando vídeo todos os dias, tenho um compromisso de postar um vídeo por dia em todas as minhas redes sociais, seja no YouTube, seja no Facebook ou no Instagram. Então você pode me seguir, só procurar Ronald Perrini na sua rede social favorita. Se você está vendo no YouTube, não esquece de se inscrever aqui no canal. É isso, um grande abraço e boas vendas!